Vamos dar um passeio pela sua cabeça hoje? Eu vou te propor o seguinte exercício. Suponha que a gente está tomando um café e eu te pergunto o seguinte: olha para os últimos dias ou último mês que você viveu e tenta pegar dali uma experiência muito positiva e uma experiência muito negativa, né? A mais positiva e a mais negativa que você viveu. Você pode, inclusive, pausar o vídeo para se dar esse tempo e aí a gente continua. E aí suponha o seguinte, que eu te pergunto, qual é o impacto que cada uma dessas experiências tem na sua vida? Muitas pessoas tendem a relatar a experiência negativa como muito mais impactante. É óbvio que existem pessoas que são guiadas e narram a vida delas a partir dos episódios positivos, né? Elas não são pouca gente, mas elas não são a maioria. O mais comum é a gente ter essa tendência a dar valor para a parte negativa, como se ela fosse muito mais potente, muito mais presente, e ela acaba guiando a nossa forma de explicar o mundo. Se você faz parte desse grupo que, como eu, precisa estar constantemente se guiando de volta, né, para uma vida de satisfação, para uma perspectiva mais positiva, e você quer entender um pouco melhor como fazer essa navegação de maneira mais tranquila e eficiente, se ajeita na cadeira aí hoje que a gente vai explorar esse assunto. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Esse assunto tem cara, cheiro, som de Schopenhauer, né? Você sabe que eu já trouxe ele aqui algumas vezes. E eu gosto muito do Schopenhauer porque ele tem uma capacidade ímpar de atenuar o impacto negativo e o lado negativo da vida de uma maneira contraintuitiva. Ele não é aquele seu amigo que vai falar assim, olha, veja pelo lado bom, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele vai dizer o seguinte, veja, você está vivendo um problema e a grande notícia é que você não está sozinho nele. Esse tipo de perspectiva, para mim, é muito mais reconfortante, muito mais útil. Nem sempre eu sou capaz de me alimentar só do lado bom das coisas. Então é importante eu ser capaz de desmembrar de uma maneira mais profunda eventuais experiências negativas ou até mesmo um reflexo da forma como eu vejo o mundo, para poder me proporcionar mais satisfação. Nos primeiros vídeos que eu trouxe aqui, que eram vídeos sobre um livro chamado As Dores do Mundo, você me viu falar especificamente desse assunto, como o mundo pode se tornar um foco de ignorância, de violência, de tristeza, de incompetência, de impotência, que é para onde ele aponta as ideias dele. Embora pareça negativo e pessimista, é um livro que traz muito alento, traz muita vontade de você continuar, de você driblar, superar e transcender suas amarguras. Hoje eu vou trazer um outro livro. Esses dois livros eles são irmãos, eles pertencem a uma coletânea. Esse livro chama-se Aforismos para a Sabedoria de Vida. E se por um lado, nas dores do mundo, ele faz um perfil dessas dores do mundo, nesses aforismos ele vai trazer um pouco do embasamento da satisfação pessoal. Ele vai olhar para fora e para dentro do ser humano, vai estabelecer funcionamentos disso, como é que um ser humano que funciona extraindo satisfação de dentro se comporta. E esse dentro ele vai desmembrar em diversas partes, assim, como, por exemplo, a identidade, as experiências, o passado, as suas características adquiridas e por aí vai. Como você sabe, eu não faço resumos aqui. É um livro excelente, provavelmente eu traga mais ideias deles, mas o que eu costumo trazer são as principais ideias que eu sou capaz de concatenar com outras aqui do canal, para que você sinta um certo tesão, um certo interesse por pegar esse livro para ler depois. E quando se trata especificamente de satisfação pessoal, e aqui eu vou dizer satisfação, é interessante a gente estudar o Schopenhauer porque ele vai nos trazer visões muito estruturantes disso. E normalmente a gente tem dificuldade de ter essa satisfação. A gente está vivendo uma época onde um conceito chamado mortes por desespero é uma dos eventos que mais mata a gente, mais mata inclusive homens no mundo hoje. Se você procurar mortes por desespero, você vai ver de que se trata. E isso tem tudo a ver com satisfação. Antes de eu entrar propriamente nas ideias do Schopenhauer, eu vou te explicar por que eu estou falando de satisfação e eu não estou falando de felicidade especificamente. Primeiro porque eu acho que felicidade, embora eu curta essa palavra, né, eu não tenho nada contra palavras, né, mas palavra felicidade, ela é uma palavra que está um pouco esvaziada pelos coaches, pela autoajuda, embora eu já tenha lido muitos livros de autoajuda e por aí vai. Pelos gurus, embora eu respeite muitos gurus e por aí vai. Mas a questão é que felicidade parece uma coisa muito plena, parece uma coisa muito utópica. E eu acho satisfação uma coisa muito mais terra a terra, muito mais prática, que você pode exercitar no seu dia a dia, né, práticas que te carreguem para um pouco mais de satisfação. Você pode sentir quanta satisfação você tem no momento, por isso que eu até te perguntei para você olhar para suas experiências positivas e negativas, e você pode trabalhar de forma mais competente a sua satisfação, adquirir um repertório, né, de ações, comportamentos, visões de mundo que torne a sua vida mais satisfatória. Da minha experiência, se eu começo a olhar para a satisfação dessa maneira mais humilde, mais prática,
eu começo a criar mais satisfação à minha volta e no final das contas vou acabar me sentindo mais feliz. Então, felicidade passa a ser o fim da escada e a satisfação os degraus. E uma última ressalva para você antes da gente ir propriamente para as ideias do Schopenhauer, que é a seguinte: se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu tenho muito prazer em apresentar ideias e combinar ideias de filósofos, psicologia e tal e coisa. E uma coisa muito importante é a gente não ter essa sensação de que o Schopenhauer sabe de tudo, porra, o Yoga sabe de tudo. Não é assim que funcionam as coisas, né? Eu gosto de pensar que cada uma dessas pessoas que se ocupa de pensar a vida, de olhar e decifrar a vida como ela é, e o viver também, a arte de viver, eu gosto de pensar que elas estão desenhando partes do elefante. O elefante existe, ninguém consegue desenhar um elefante inteiro. Schopenhauer desenha um pouco, Aristóteles desenha um pouco, Albert Camus desenha um pouco. E se você for capaz de ver muitas partes desse elefante aí chamado vida, você vai entender melhor como navegá-lo. Feitas as ressalvas, eu vou te trazer hoje uma ideia central, que é aqui, na qual vai embasar todos os outros raciocínios que eu vou te apresentar, e depois eu vou desempacotando cada um deles. Não são muitos, né? É uma ideia central e 2 raciocínios, mas eu acho essa ideia muito importante para começar a nossa conversa. Vou ler primeiro o trecho, depois a gente desempacota. A vida de cada homem é marcada pelo próprio caráter, comparável a uma série de variações sobre o mesmo tema, e ninguém pode fugir da sua individualidade. Muito bem, muito interessante, tem várias camadas, uma frasezinha pequena, né, mas várias camadas. A primeira delas é a gente pensar o seguinte, que a nossa vida é marcada pela nossa identidade. Já falei de fluidez de identidade recentemente, e já falei também num outro episódio sobre yoga, sobre karma, né, que tem tudo a ver, porque o Schopenhauer ele era um fascinado por filosofia hindu, mas o ponto é que o nosso caráter é como se fosse um eixo sobre o qual a gente vai perceber e agir. Então ele fala que a vida é marcada pelo caráter. Um outro ponto que eu acho até poético é ele dizer que nós vivemos variações sobre esse tema. Isso é muito interessante. Tem outros autores que trabalham essa ideia de variação sobre o tema. Eu vou trazer no futuro aqui. O Kundera é um deles, tem um livro incrível que a metáfora é essa. Mas eu gosto de trabalhar essa ideia. Olha para a sua vida. Vamos supor que o seu tema é raiva. Aí tenta olhar quantas vezes você já sentiu raiva de situações diferentes. Vamos supor que o seu tema é aceitação. Aí tenta olhar quantas vezes você já precisou ser aceito, sofreu por não ser aceito, sofreu para ser aceito, foi aceito e não esteve satisfeito. Então, assim, quando você olha para essas várias situações, você entende o que ele quer dizer com variações sobre o tema. E a última parte desse raciocínio que ele traz aí, que é um pouco determinista, que é tipo assim, ninguém pode fugir da própria identidade. E aqui eu vou trazer um raciocínio meu, né, a minha perspectiva em cima dessa ideia de Schopenhauer. Embora ela pareça determinista, daqui a pouco eu vou refutar isso usando Schopenhauer, inclusive, é interessante a gente pensar o seguinte, que esse determinismo ele reside na nossa atenção. Isso quer dizer o quê? Se você for capaz de dar mais atenção a si mesmo, a forma como você pensa, a forma como você é, a forma como você foi trazido ao mundo, formado, etc, etc, você é capaz de ver o seu caráter, você é capaz de entender quais são as suas disposições, interesses, composições com relação a todos os traços que você tem e os que você não tem e os que você não gosta. Que é muito interessante, às vezes a gente acha, por exemplo, eu só digo a verdade. E aí a pessoa pensa que as pessoas que não falam diretamente o que pensam, que às vezes que tem mais filtro, elas estão erradas. Mas isso é apenas a relação da pessoa que tem menos filtro com o fator filtro. Se é que você me entende, se é que eu não fui muito abstrato aqui. Mas o que eu estou dizendo, basicamente, é o seguinte, você tem um rol de características, e o seu caráter vai, inclusive, definir valores positivos e negativos para elas e para as que você não tem. Dito isso, vamos refutar essa frase do Schopenhauer usando ele mesmo, que é a seguinte, você acha que se ele acreditasse mesmo que tudo, nosso caráter determina tudo e a gente nunca mais vai poder fugir disso, você acha que ele escreveria um livro chamado Aforismos para uma Sabedoria de Vida? Pois é, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, né, o Schopenhauer é um dramático, né? Eu gosto do drama dele, embora eu prefira me recolher um pouco do drama com frequência. Mas eu acho que tem muito mais efeito do que a frase que ele falou do que necessariamente procedência. Porque o livro está aí e ele é um livro transformador, tanto que, inclusive, me transformou das vezes que eu já li ele. Beleza, nós vimos a ideia mãe, que é o nosso caráter marca a nossa vida e aí gera muitas variações sobre o tema e pode ser que a gente não escape dele. E agora a gente vai ver as ideias filhas desse raciocínio. Uma delas que eu vou trazer hoje, lembrando que o livro tem muito mais coisa, é a ideia de que é importante você examinar o passado.
Você me vê falando muito de passado aqui, muitos dos meus mestres falam muito de passado. Eu tenho experiências muito recompensadoras de ter examinado o meu passado. E eu acredito que você ganharia muito examinando o seu passado. Então é por isso que eu trago muito essa questão de examinar o passado. Não é para culpar pessoas do passado, não é para você se martirizar, mas é para você, primeiro, ser capaz de processar as informações e depois desenvolver uma sabedoria em cima disso. E aí, nisso vem esse trecho dele que depois eu vou desempacotar pra gente. Para viver com prudência perfeita e tirar da própria experiência todos os ensinamentos que contém, é necessário voltar muitas vezes para trás por meio do pensamento e recapitular tudo quanto se viu, fez, aprendeu e sentiu no decorrer da vida. Temos que comparar também os juízos de outrora com a opinião atual, os projetos e as aspirações com seu resultado e com a satisfação que o resultado nos produziu presentemente. Eu gosto muito desse raciocínio, embora, de novo, né, ele tenha um caráter dramático forte aí, mas eu gosto muito desse raciocínio pelo seguinte: ele propõe uma dança entre experiência e memória, que às vezes a gente, por pressa, por medo, por não saber fazer, a gente acaba não se autorizando a fazer essa dança aí, que é, você vive e age. E aí você volta e reflete, analisa, examina e aprende com o que você fez e com os resultados do que você fez. Inclusive, você não só aprende lições dali, como você registra emocionalmente se foi positivo, se foi negativo, se você estava realmente querendo aquilo, se você ficou satisfeito com o resultado final, etc. E aí você refaz a sua visão. Então você passa a ter uma outra visão de como as coisas funcionam e o que você quer da sua vida e como é que você faria depois. E o que acontece depois? Você vive, age e assim por diante. Você refaz esse ciclo inteiro. Parece óbvio, mas a gente, por medo, por pressa, por falta de repertório, a gente não costuma fazer, a gente se omite desse processo e passa a viver tropeçando em pontos cegos. E tropeçar em pontos cegos tem um pouco a ver com esse próximo trecho que eu vou trazer e depois vou desempacotar para a gente. O homem que vive no tumulto dos negócios ou dos prazeres sem examinar o seu passado e que se contenta em atirá-lo ao esquecimento da sua vida perde toda a clareza da razão. Seu espírito se converte em um caos e nos seus pensamentos penetra certa confusão, que dá testemunho à sua conversação abrupta, fragmentária, isso é, sem regras. Esse estado será tanto mais pronunciado quanto maior seja a agitação e a soma de impressões e a menor atividade do espírito. Como você pode ver, tem muita coisa interessante nesse trecho. Vou pontuar algumas. A primeira delas é essa questão de que uma vida não examinada ela vai gerando uma conversação interna abrupta, né, caótica, que tem tudo a ver com o episódio de sistemas familiares internos que eu trouxe. Depois vale a pena você dar uma olhada lá. E depois que essa vida caótica vai criar as condições para mais caos e mais incompetência de se examinar o passado. Eu acho que isso tudo converge, né, tanto com a teoria do SFI quanto com muitos outros assuntos que eu trouxe aqui, esse falatório interno, essa falta de exame. E o ponto principal aqui é o seguinte: da nossa incompetência ou da nossa falta de disponibilidade para examinar o passado, ou para, inclusive, conectar esse passado examinado com a nossa identidade atual, podem surgir mais acidentes e a gente entrar numa roda viva. Muito bem, essa ideia é muito interessante, né, de que o passado foge uma visão de mundo, foge um falatório interno e aí a gente acaba ficando refém disso. Você já me viu falar disso um pouco no sistema familiar interno, no yoga, né? Isso é uma coisa que ela está por aí, né? O Schopenhauer é apenas um dos veículos desse raciocínio. Mas o segundo raciocínio que eu vou trazer hoje, na minha opinião, ele é o que mais merece horário nobre, tá? Mas é porque esse raciocínio anterior embasa esse próximo, que é o seguinte: a nossa satisfação pessoal, ela depende da nossa concepção interna, da forma como a gente estrutura a nossa visão de mundo, e isso depende do passado. E aí fica mais claro por que eu te fiz aquelas perguntas no início, porque eu queria gerar em você matéria-prima para a gente analisar essa ideia dessa concepção interna de mundo e como ela afeta, né, o nosso bem-estar e a nossa satisfação. Vamos pegar essas peças do Schopenhauer mesmo para gerar esse entendimento. Se a pessoa cai no mundo repleto dessa insatisfação, dessa inabilidade das pessoas de gerar satisfação para o outro ou de gerar satisfação para si, de uma certa solidão, de uma incompetência, de uma mediocridade, etc., que está tudo lá no primeiro livro, e a gente vem para cá sem uma casca e acaba caindo eventualmente num ambiente onde a gente não vai ser cuidado, protegido, etc., que tipo de visão de mundo a gente vai acabar formando? E aqui, antes da gente pegar o último trecho do Schopenhauer, eu vou recorrer à sua memória. Como a gente já se preparou aí com essas perguntinhas do início, eu vou tentar te fazer recapitular momentos da sua vida em que você viu coisas desse tipo aqui, ó. Quantas vezes você percebeu, por exemplo, traços de ameaça numa pessoa no que ela mesma estava narrando?
que eu quero dizer com isso? A pessoa estava falando uma situação que não te parecia ameaçadora, mas parecia que ela estava se sentindo ameaçada. Entendeu? Então vamos pensar o seguinte: quantas vezes você viu traços de inveja no relato do outro, sem que você necessariamente tenha percebido que aquela situação era de se invejar? Ou ainda, quantas vezes você percebeu um outro que se torna irritado e impaciente com o fato de alguém estar se permitindo alguma coisa, estar vivendo a própria vida, porque eventualmente esse outro não se permite viver a própria vida. Então, na própria inviabilidade, impossibilidade dessa pessoa de se autorizar aos próprios desejos, gostos, interesses e tal, quando ela vê uma outra vivendo isso, ela acaba se tornando impaciente. O que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: concepção, que é um conceito que o Schopenhauer vai usar depois, né, lá no Mundo como Vontade e Representação, ela é criada dentro da gente a partir da nossa experiência, da nossa memória, e ela vai contar pra gente como é que o mundo funciona. Ela vai explicar o mundo pra gente. E se não percebermos isso, a gente vai estar vivendo de uma maneira mais acidental. Agora sim, eu vou ler o último trecho aqui e a gente vai se encaminhando para o final. Quando qualquer indivíduo inveja de outro as aventuras notáveis que lhe ocorreram durante a vida, deveria antes invejar-lhe a faculdade de concepção que emprestou aos acontecimentos e a importância que adquiriram ao saírem da sua boca. O mesmo acontecimento que no cérebro do homem de talento adquire matizes tão interessantes, concebido por um espírito vulgar, não passaria de uma cena insípida da vida cotidiana. Da mesma forma, o melancólico presenciará uma tragédia ali, onde o sanguinário não verá senão um conflito interessante e o fleumático um fato sem uma mínima importância. Resumindo, o roteirista aí na nossa cabeça, ele vai usar o passado para escrever o futuro. E aí o nosso caráter vai ficar definindo todas as nossas percepções. Se você é uma pessoa que tende para raiva, você vai ver situações para sentir raiva. Se você é uma pessoa que tende para o medo, você vai ver situações para sentir medo e por aí vai. E aqui eu vejo a beleza e a grandeza da filosofia, da psicologia, de todas essas discussões que examinam a nossa percepção e a nossa vivência como seres humanos. Primeiro porque elas nos propõem essa hipótese de reconhecimento e mudança. Porque dependendo de onde você veio e dependendo do que você andou vivendo, essa hipótese ela é inexistente e a vida é só sofrimento e tragédia mesmo. Eu sou um fruto desse lugar aí, por exemplo. Hoje não, eu acredito na mudança, eu acredito na transformação. E depois, a engenhosidade de nós como seres humanos de acreditar, porque quando você começa a acreditar, não é mágica, não é lei da atração, não é isso, é que você se autoriza a possibilidade de se transformar, e aí começam a aparecer oportunidades diferentes, e o que acontece? Você acaba se transformando. Como eu andei muito prescritivo nos últimos vídeos, fiquei passando exercício e tal, e outra coisa, eu acho importante, tá? Eu pratico esses exercícios, eles tornam a minha vida muito melhor, eles aumentam a minha percepção, minha capacidade de criar e tal. Mas eu sei que andei prescrevendo muito exercício. Eu vou deixar só um, tá? Que é o seguinte: ouvir mais a si mesmo. Por quê? Você provavelmente conta histórias para si de como é o mundo, conforme tudo que eu falei aqui para cima, sem perceber. Às vezes as pessoas falam assim: como assim eu conto histórias para mim? O que eu sei é a realidade. Mas não é bem assim, porque todos nós temos viés e filtros e a realidade é inapreensível. Então, muito provavelmente, são os viés e filtros o que você vê e você eventualmente chama de realidade. E aí, escutando mais essas histórias que você conta para si mesmo, veja se você consegue identificar essa relação de tragédia, de impotência, de irritação, de traição, de inveja, ou eventualmente relação de sonho, de gentileza, de comunhão, de redenção, de conexão. Mais em comum, tá? Provavelmente tá mais aqui desse lado. Mas o ponto é, se for possível, tenta seguir a sua linha de raciocínio, as frases, as palavras que chegam para você e vai anotando. Para você depois fazer uma filtragem e assim fatorar, olhar para todas essas palavras e ver assim qual é a frequência, são palavras mais positivas ou negativas. Com isso, já que eu estou te passando o exercício e a nossa conversa do nosso café está chegando ao fim, eu vou compartilhar com você uma expressão que eu usei ao longo da minha vida sem perceber que ela tinha um viés e já tinha uma concepção da minha satisfação pessoal dentro dela. A expressão é chuva de merda. Olha para essa expressão, não vou repeti-la, mas olha para essa expressão em face de tudo que eu falei agora sobre esses raciocínios do Schopenhauer e tenta descobrir quais são as suas palavras frequentes, como é que você mais comumente se expressa em relação ao mundo. E aí você vai perceber como essas ideias do Schopenhauer fazem muito sentido na nossa vida.
E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com o que você está vivendo ou já viveu? Ou com as pessoas que você convive? Me conta aqui nos comentários. E por acaso, se você gostou dessa conversa, não esquece de mandar para quem você curte, para quem você acha que vai gostar desse tipo de assunto, porque esse tipo de gesto faz muito bem para mim e me ajuda a trazer o melhor das minhas leituras para você. Sempre tem alguém que está precisando abrir um pouco mais a cabeça e aprender a ler o mundo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.